Hoje vamos fazer uma leitura da Bíblia de Estudo BKJ com estudo Roman com o artigo "Em princípio ou no princípio?" Edson de Faria Francisco. Universidade Metodista de São Paulo, SUMESP. Na narrativa da criação dos céus e da terra em Gênesis 1:31, a primeira palavra que inicia o texto é Bereshit, confronte com Gênesis 1h01, que geralmente é traduzida como no princípio ou no início em muitas edições da Bíblia em português, tanto as de confissão católica quanto as de confissão protestante e judaica. Uma das poucas edições do texto bíblico hebraico em que o mencionado vocábulo é vertido de maneira literal como em princípio é a obra Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português, SATI, enquanto na Bíblia textual, SBTX, é traduzido como em princípio. Nessas publicações, é apresentada uma tradução literal do texto original da Bíblia hebraica ao português, palavra por palavra e linha por linha. A palavra Bereshit é constituída por dois elementos lexicais do vocábulo Reshit, início, princípio, começo, e a preposição inseparável sbe, em, dentro de, entre, em meio de. Um detalhe importante a ser observado é a presença do sinal vocálico Sevamobile, Ziebrshel-amóvel, sob a preposição, o que, em uma tradução literal, deveria ser vertido como em início, em princípio ou em começo, sugerindo um sentido indefinido, ou seja, sem artigo definido. Na Septuaginta no Targum de Onkelos, a palavra também é vertida com sentido indefinido, sem artigo definido, como Zgr em arque, em início, em princípio, ou e como Zaron Bakadmin, em início, em princípio, refletindo a leitura original hebraica. O mesmo vocábulo hebraico com a preposição inseparável, mas com o artigo definido incluso, vocalizado com o sinal vocálico kametz, seria Bereshit, podendo ser traduzido como no início, no princípio, no começo. De acordo com os hebraístas Gesenius, Kautiz e Kovlei, e João e Muraoka, a preposição inseparável que possui o sinal vocálico Sevamobile não possui artigo definido incluso. Portanto, no caso da palavra Bereshit e em Gênesis 1h01, a tradução literal teria que ser algo como em início, em princípio, em começo, de acordo com as regras gramaticais do hebraico bíblico. Nos aparatos críticos da Bíblia hebraica Kitel, SBHK, e da Bíblia hebraica Stuttgartensia, SBHS, há informação de que a referida palavra em Gênesis 1h01 é transcrita como Zgr Brezit ou Bareze, nos fragmentos da Exaple que no Pentateuco samaritano o mesmo vocábulo bíblico é lido como Barazi. Nos comentários do aparato crítico da Bíblia hebraica Quinta, SBHQ, consta uma observação sobre as leituras da Exaple do Pentateuco samaritano sobre a primeira palavra de Gênesis 1h01, mencionadas pela BHK e pela BHS. Segundo a BHQ, tais transcrições podem levar ao equívoco de que tanto na transcrição grega da Exapla quanto na pronúncia do texto bíblico samaritano o vocábulo teria um hipotético artigo definido. Porém, no caso da Exapla, a evidência textual é muito escassa para que tal hipótese possa ser aceita. A versão samaritana não testemunha de maneira inequívoca o supracitado vocábulo em estado determinativo, isto é, com artigo definido, pois, de acordo com as normas gramaticais do hebraico samaritano, a palavra não possui o referido elemento gramatical. Portanto, a unidade lexical, Bereshit, em Gênesis 1h01 pode ser vertida, literalmente, como em início ou em princípio, com o respaldo tanto da gramática hebraica quanto do testemunho das versões clássicas da Bíblia citadas no presente texto.